Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura aqui no canal para você. Chegou mais uma leitura junto à Mene para você receber uma clarificação e um direcionamento a respeito da energia que essa lua está tecendo ao longo da semana, para você exatamente ter mais sabedoria de como lidar com esse processo dessa mudança de vida que você está almejando. Isso faz sentido para você? Você está buscando vivenciar essa mudança de vida, de realidade de vida? Seja por um processo de uma transição de carreira, seja por um processo de mudar a forma como você se relaciona, seja familiar ou seja afetivo? Se isso faz sentido para você, fica aqui comigo nesse vídeo, porque esse vídeo ele é para você. Para você que quer vivenciar essa prática ancestral de ter a lua como esse instrumento extremamente transformador da nossa própria realidade. Lembre-se agora que você está no processo de um espaço ancestral e que essa leitura ela chega para você, a pessoa certa, no momento e no tempo certo para você resgatar essa prática ancestral. E é também uma leitura que solicita que você mergulhe nas suas próprias águas, para você poder sentir essa energia lunar fluindo nas suas próprias águas, para você vivenciar essa percepção de toda essa leitura fluindo dentro da sua própria realidade da vida. E para isso eu solicito que você agora, se for preciso, pega um copo d'água, um chá de uma erva, faça desse seu momento, aquele momento, esse momento exatamente para você sentir o seu emocional, o seu inconsciente, tendo esse suporte dessa leitura junto à Mene para você vivenciar esse processo de uma clarificação. Então acende uma vela, acende um incenso, se isso faz sentido para você. Vivencie agora esse processo de estar diante da lua, nesse exato dia, nesse exato momento, buscando perceber o seu emocional, perceber o que está mergulhado no seu próprio inconsciente, porque essa leitura, para cada pessoa que ouve, ela toca em um lugar diferente, ela é vivenciada de uma forma diferente. Então, vamos agora, sem pressa, no momento, num tempo lunar, buscar respirar, fechar os olhos, buscar se conectar exatamente com esse momento, esse desejo dessa mudança de vida. Traga para sua memória, para sua tela mental, essa mudança de vida que você está almejando. Deixa reverberar nas suas águas. Preste atenção na tua respiração, no pulsar do seu próprio coração. E diante desse coração, você visualiza, mentaliza um símbolo extremamente poderoso. É o símbolo de uma lua crescente no centro da sua testa, no centro do seu terceiro olho. E você deixa suas águas sentirem esse símbolo. Ancora no seu inconsciente, ancora nas suas águas, esse símbolo dessa lua crescente. E diante dele, você faz essa pergunta, pode ser verbalmente ou mentalmente, na forma como seu coração sentir. Mene, o que eu desejo? Diante do que eu desejo, o que eu preciso clarificar para passar por esse processo de mudança? Busca se ancorar nessa frequência, porque nessa semana que vem do dia 21 até o dia 27, nós estaremos recebendo uma frequência de uma lua crescente. E pelo saber matriarcal, a lua crescente representa essa nossa energia de realização, literalmente de crescimento, de impulso para o mais da vida, daquela menina sonhadora, daquela menina que tem toda a energia necessária para poder realizar seus sonhos, de ir em busca tanto de sonhar quanto de ter força o suficiente em todos os aspectos para poder materializar os seus sonhos, materializar essa mudança de vida. Ele é um arquétipo de transição e então extremamente poderoso para você que está querendo passar por um processo de mudança é você se ancorar nessa energia desse arquétipo dessa lua crescente.
Porque nesse processo dessa lua crescente, essa semana em específico, vai estar vibrando no signo de Libra. E Libra traz esse arquétipo dessa criança, dessa menina que está querendo crescer e realizar os seus sonhos, exatamente dentro de uma força de ser mais equilibrada, de trazer mais equilíbrio, de trazer essa justiça nas suas relações, na sua própria vida. É sim um momento que a gente vai estar mais voltado para esse processo de crescimento, tendo as nossas relações como a principal raiz, a principal âncora que a gente vai estar olhando. A gente, de alguma forma, também busca uma conexão nessa lua crescente em Libra com a valorização daquilo que é belo, daquilo que é esteticamente agradável para a gente. Também se colocar nessa forma de ser justo, de ser justa nas nossas relações, ouvindo os dois lados da questão. Então, é diante dessa vibração que essa lua vai tecer essa energia, porque é uma energia essa semana onde a gente procura perceber o valor, por exemplo, da vulnerabilidade. O quanto que você está se entregando para, independente de qualquer situação, você ter coragem de querer crescer, você se impulsionar e você romper aquele véu do medo. Lembre-se, a gente vem no pós-lua crescente, um pós de lua nova. E a lua nova, a gente passou por um processo de renovação. Para quem não assistiu o vídeo dessa lua nova que se passou, tá aqui no canal. Que se você sentir necessidade de entender esse processo que você está passando, dentro de toda essa linha de ser guiado pela lua, assista esse vídeo porque ele está bem interessante, esse processo agora, desde a lua azul, para esse processo que a gente está buscando esse impulso de crescimento. Recomendo fortemente que você acesse esses vídeos. Então, é um processo onde a gente está no impulso de crescimento, então existe genuinamente um determinado medo de e o que é que eu vou encontrar de hoje em diante nesse processo de eu buscar uma libertação e querer crescer. Então, o crescimento em si, existe esse processo de as coisas ainda não estarem tão claras. O caminho ainda não está tão claro, porque você está desabrochando, você está buscando esse crescimento. E a energia principal é exatamente essa energia de você ser, primeiro, mais intuitiva, buscar se conectar mais com o seu inconsciente para poder perceber alguns aspectos da sua própria atitude na vida que precisa ser trabalhado. Então, é um momento de lidar com a vida em si, com as suas decisões, buscando essa âncora na sua própria intuição e trabalhando essa vulnerabilidade de você se lançar na vida, rompendo determinados tipos de medo. O principal ensinamento para você lidar com esse processo, Mene está falando aqui, que é para você olhar para as suas relações e compreender o que ainda está vibrando de escassez, de dificuldade. Por que é tão difícil essa relação? Esse se relacionar, isso pode ser algo interno, você, na relação entre seu masculino e seu feminino, onde a gente tem uma sustentação e uma nutrição interna, mas você pode espelhar isso para suas próprias relações também, porque a vida ela é um mistério. Ao mesmo tempo que a gente percebe pelos saberes matriarcais ancestrais que a vida ela é uma grande teia onde nós estamos todos conectados e que existem sistemas que nós estamos imersos e que a nossa felicidade, ela é a nossa felicidade, a nossa realização, ela é de forma sistêmica, é no coletivo que a gente é vitorioso, ao mesmo tempo em que tem essa dependência, por assim dizer, dessas relações, existe também a nossa individualidade. A gente também se vê e valorizar e ser responsável por a gente sustentar essa nossa vida. Da gente, até que ponto eu tenho uma dependência emocional do outro? Até que ponto eu tenho uma dependência da vida do outro? Sabe aquela pessoa que diz assim, se fulaninho morrer, eu perdi minha vida. Aquela pessoa que fica literalmente sem chão. Aquela pessoa que ela transfere a vida, a realidade, a felicidade dela
completamente na realização da vida do outro. Isso é uma distorção de uma felicidade. E aqui, o principal ensinamento para a gente poder crescer com essa lua em Libra é perceber a nossa responsabilidade de se libertar de amarras, de padrões, de vícios, de medo, da gente conseguir trazer a nossa própria raiz bem fortalecida, da gente ser aquela pessoa, trazendo até para o feminino agora, para o sagrado feminino, aquela mulher que ela reconhece que para ela ser uma boa mãe, ela também precisa se nutrir como mulher. Existe ainda, permeia na mentalidade do feminino, mulheres que para vivenciar a maternidade, quando ela vivencia o pós-maternidade, ela negligencia essa raiz dessa mulher sonhadora. É como se, quando fala de que quando a mulher passa pelo portal da maternidade, ela morre, aquela mulher morre, mas a maioria das pessoas compreende e sente isso como se ela tivesse que anular aquela mulher. E não é uma anulação daquela mulher sonhadora. É uma transformação, é um processo de amadurecimento daquela mulher. Então, entenda que o principal ensinamento que Mene está revelando aqui, para a gente poder crescer com essa lua crescente em Libra, é a gente olhar para essas relações, para essas correntes, desses padrões negativos que ainda habita dentro da nossa própria natureza, para se relacionar com as outras pessoas que estão vibrando a escassez, que estão limitando o próprio crescimento. Daí você entende romper aquele medo. E qual é o medo que você tem de crescer? Pergunte isso agora para suas águas. Você está querendo uma mudança? Qual é o seu maior medo de vibrar essa mudança? Você tem medo de desapontar alguém, de ser desaprovado por alguém? Ou de ser explorado por alguém a partir do momento em que você vivencia, por exemplo, essa escolha de querer ser mais próspero? Ah, se eu for mais próspero e ativar esse processo de ser uma pessoa abundante, que tenha esse recurso financeiro, como que as pessoas vão me ver? É romper determinados aspectos, crenças, valores a respeito de correntes que estão limitando e vibrando num processo de escassez. Esse é o principal ensinamento ao longo dessa semana. E fazendo isso, isso é como se fosse a raiz, a semente. Você fazendo isso, rompendo isso, essas correntes, você constrói um futuro de você ser uma pessoa realizadora. Aquela pessoa que está ancorada numa boa vibração, de executar aquilo que necessita para você alcançar o seu sonho. Você rompe aquilo que estava bloqueando. E você tem coragem, você tem determinação de realizar os seus sonhos, de ser o protagonista da sua própria vida. Essa lua crescente Libra trazendo para a gente ancorar essa frequência. O que é essencial e fundamental para alguém que quer passar por um processo de mudança, passar por um processo de transição em alguma esfera da vida, em algum aspecto da vida. O ambiente, ao longo dessa semana, as pessoas com qual você vai se relacionar, o ambiente ele vai estar se apresentando para você de uma forma que traz estrutura, que traz segurança para você. Mas é preciso também tomar cuidado, porque o lado sombra disso, qual que é? É aquela sensação de controle, aquela sensação de ter apego às coisas e ter dificuldade de entender que para você conseguir vivenciar uma boa estrutura na vida, ou seja, uma relação de ter um bom, como que eu posso traduzir essa energia para você? É esse equilíbrio que Libra traz, esse equilíbrio na vida, seja material, emocional, na saúde mental, sustentar isso não quer dizer uma inércia, não quer dizer eu não mexo nos meus recursos, eu tenho medo e a vibração do medo de fazer investimento está vibrando na escassez, eu tenho medo de fazer qualquer movimento e fico procurando aquela paralisação na vida. Esse é o lado sombra.
E exatamente o desafio dessa semana para quem quer crescer em fazer essa mudança é trazer movimento, é fazer uso desse sentir, desse fluir das nossas emoções, de uma estabilidade. Eu vou me sentir bem emocionalmente, bem mentalmente. Então, tem pessoas que optar por tá tudo certo, não vou mexer em nada, tá tudo sob controle. Mas quem quer crescer, para quem quer crescer, Manny fala, rompa o medo de colocar movimento na sua vida, de você ir em busca do que é seu, seja no aspecto inclusive financeiro, de você querer buscar o investimento nos recursos financeiros que você deseja, ou até mesmo de crescimento, de falar a sua verdade, de defender a sua verdade, os seus valores de vida. É vivenciar o movimento da vida pautado nos seus valores de vida. Então, perceba que Manny, conforme a Lua está desenhando essa energia da semana, fala que é fundamental você ter coragem de romper essa crisálida, como uma borboleta, romper esse medo que faz você acreditar que é para você continuar vibrando nesse processo de vida. Não romper esse véu, não romper essa crisálida. O conselho, a clarificação que guia você nesse processo de passar e navegar nessa maré junto com essa lua, com essa força da lua, é exatamente rompa com o que é necessário e que está bloqueando, limitando o seu processo de transformação. Aquela borboleta, que antes era uma lagarta que estava dentro de um casulo, entenda que ela precisou, para crescer, ela precisou romper algum aspecto, ela precisou de força de crescimento. Essa força de crescimento foi o que fez ela conseguir romper. E é isso que você precisa trazer para esse seu momento de mudar essa situação da sua vida. Seja nesse processo de crescimento na carreira, seja nas relações, seja consigo mesmo. O que é que você precisa romper? Qual é o medo? Qual é o aspecto de um padrão antigo que você vem trazendo na vida que já está sendo necessário você se fortalecer para literalmente deixar, simplesmente mudar, amadurecer, olhar por uma nova perspectiva. Tendo essa coragem de você recomeçar a se estruturar. Fique com a base, fique com aquilo que é real para você. A tua estrutura, o teu alicerce de vida. Mas se permita romper com determinados padrões, com determinadas correntes, para você se fortalecer nessa força realizadora. Esse é o arquétipo que está vibrando essa semana. Um arquétipo de realização. Um arquétipo de ser capaz de vivenciar esse ir em busca. É um movimento, não é passivo. É ouvir a sua própria intuição, de perceber nas relações qual é o movimento que você precisa fazer para alcançar esse crescimento financeiro, para buscar e se apresentar diante dos seus principais valores de vida, dos seus princípios de vida. E diante desse movimento você perceber as coisas entrando no eixo, as coisas se transformando na sua vida e você construindo essa mudança de vida que você está almejando. E se você quer mais clarificação para vivenciar essa sua semana, eu quero te convidar a estar comigo também junto com Astródia e os Signos. Em Astródia e os Signos eu compartilho com você uma leitura de uma clarificação, um direcionamento a respeito da energia que essa lua está fazendo em cada signo. E recomendo que para você experienciar esse estar com a Astródia, você olhe o seu signo solar, ascendente e a lua. E com esse tripé, olhando esses 3 signos, você obtém mais estrutura, mais recursos para poder passar com mais facilidade nesse processo dessa mudança de vida que você está almejando. Eu te aguardo do lado de cá e se você quer uma leitura para você comigo, o link está aqui abaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.